Com esse programa, eu queria pelo menos aumentar em 10 mil o nosso faturamento. E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Às vezes eu nem me dava conta. E da última vez que a gente olhou, quer dizer, isso a gente começou em junho, né? E a gente já está nesse novo patamar, entendeu? Que legal. Percebeu assim, poxa, o poder também está na nossa mão. A gente não precisa só largar para outra pessoa. A gente tem algo a trazer e não só deixar a bola rolar. A gente participando desse processo, a gente percebe que a gente conhece o nosso cliente, a gente sabe criar algo que vai falar mais próximo dele. E daí eu ficava pensando, mas o que mais que eu vou oferecer para esse teacher? Como que eu vou fazer ele comprar mais se ele não precisa, né? E aquilo ali abriu a nossa mente de ter novas estratégias e novas maneiras de vender e novas ofertas para fazer. Olá, pessoal. Hoje temos um bate-papo especial com essa dupla. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Evandro. Prazer estar aqui. Prazer é nosso para a gente poder compartilhar resultado, aprendizado, esse tipo de coisa. Bom, se Uhum. apresenta para o pessoal que está aqui assistindo a gente, por favor. Ok, eu sou o Leno Eu sou Risha. e a gente é da 5W, English Everyday. A 5W é uma empresa que ajuda teachers, né, professores particulares de pequenas escolas de inglês a terem sucesso. A gente providencia o material e também treinamento, mentoria, assessoria, né? E a gente tem ajudado professores aí por todo o Brasil. Nós começamos como professores Aham. Isso que eu ia perguntar, e como é que vocês hoje. começaram isso tudo? Ah, Legal. Nós começamos como professores de inglês particulares em em Florianópolis. Florianópolis. Aham. Vocês estão onde E, hoje, por curiosidade? Hoje a gente está aqui, uma cidade que se chama Camaquã, fica 1 hora de Porto Alegre. mas a gente começou lá em Floripa, aí Aqui, né? em Floripa para ti. Para mim é aqui. É, mas a gente dava aulas para pessoas que nos procuravam e tal. E Ah, nesse meio tempo, né, você começou a gente comecei a desenvolver um material de inglês porque o que eu via no mercado, nas livrarias e tal, era muito engessado, né? E não dava o resultado que eu queria. E às vezes não tinha uma sequência que a gente Uhum. gostava também. Eu pensei, eu vou começar a criar o meu. Só que eu pensei, quando eu for preparar a aula para o aluno, eu já tinha em mente assim, eu tenho que ter um material, preparar para o aluno, mas já deixar aquilo catalogado para depois eu poder usar com outro aluno, né? E assim foi nascendo a nossa metodologia, né? E nesse meio tempo, nós fizemos isso durante uns 6 anos, né, mais ou É, menos. E aí nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul. Uhum. E aqui continuamos com aulas particulares, mas surgiu uma oportunidade para abrir uma escola, aham, junto com o nosso familiar. é, Nós abrimos uma escola física e utilizando pela primeira vez de uma forma formal, né? mais oficial, né? Mais oficial. Mudamos também, layoutamos de forma diferente, mas, É. né, de forma mais profissional. Aí foi já o primeiro momento que a gente precisou dar um upgrade bem legal É, no material, nos livros que a gente tinha para deixar um visual mais Uhum. profissional, mais uhum, atraente, porque agora era o material de uma escola, né? é. Uhum. E depois de mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, como escola, a gente sempre com aquele sonho de abrir uma outra escola, mas uma coisa que é limitante, às vezes, é você ficar preso no seu próprio negócio, né? Você Uhum. fica ali tentando e daí você gasta tanta energia, tanto tempo tentando manter o seu negócio, que às vezes não dá tempo de você crescer, de fazer algo Uhum. que vai É, crescer, né? e o que a gente percebeu também é que assim, aqui é uma cidade pequena, né? Mas independente do número, do tamanho da cidade, existe um limite até onde uma escola pode ter, Uhum. até pela própria capacidade física da estrutura É. dela, né? E a gente queria expandir e a gente pensou, poxa, aqui em Camaquã a gente atingiu o número de alunos que dá para atingir, né? Uhum. E a gente gostaria de expandir. E nisso também já tinha outros professores de outras cidades querendo conheciam, né? Ficaram sabendo do nosso método e queriam utilizar. É. E a gente já começou a licenciar, assim, meio que Uhum. informalmente, para uns amigos aqui, outros ali, que utilizaram, testaram e aprovaram, né? Uhum. Até que chegou um momento que a gente levou isso a sério, né? Vamos registrar a marca. A gente criou o conceito 5W, né? Legal. O conceito 5W é de 5W vem de five words, né? De Aham. 5 palavras por dia. O aluno vem para a escola
ele estuda com o professor ali na escola umas 30 palavras, ele aprende a montar as frases dele e ele vai para casa. E até ele encontrar com o professor novamente, ele teve um trabalhinho de fazer 4 contatos diários com 5 palavras, contatos de 2 minutinhos, entendeu? Porque aquilo reforça as conexões neurais para a fixação daquele conteúdo. Então ele vem, e esse método tem dado muito certo, porque a pessoa fixa o conteúdo, né? É bem inovador. Aí a minha pergunta é, assim, eu sei que todo processo inovador, você tem uma dificuldade muito grande de poder comunicar isso. Ou seja, tem coisas que as pessoas já buscam, elas já sabem o que é. Mas provavelmente as escolas, não sei se elas acordam de manhã, deixa eu pesquisar uma metodologia para eu contratar para cá. Não é algo que é uma busca, talvez ela tenha dor, mas ela não sabe como que existe solução para aquilo. E também quem pesquisar para aquilo. Então, minha pergunta é como que vocês começaram a buscar comunicar isso para poder trazer mais clientes para vocês, né? Por exemplo, o aluno, ele sabe que existe escola de inglês, mas talvez as escolas não sabem que existem metodologias e etc. para poder comprar. Como que foi esse processo de comunicação de vocês? Não, primeiro, assim, a gente sabe, primeiro, a dor, né, do professor particular ou da pequena escola, aquele professor que tem que preparar um material para cada aula que ele vai fazer. Ele dá 1 hora de aula, mas ele gasta às vezes 2 horas preparando, entendeu? E daí os alunos, eles querem aulas específicas, né, para situações diferentes, e aquilo dá muito trabalho para o teacher. Então, é uma dor muito grande que o teacher tem, ele dá 1 hora, mas na verdade ele gastou 3 e ele está recebendo por 1, né? E daí o que a gente começou a fazer, a gente procurou uma agência local aqui, né, de marketing, para ajudar a gente no sentido de deixar, fazer com que as pessoas vissem a gente, encontrassem a gente, né? A gente explicou bem para essa agência como é que era esse público, qual era a dor deles, etc. e tal. E a gente começou a fazer um trabalho assim, e foi muito legal, né? Porque... Interessante o momento que a gente fez isso, né? Porque foi no final de 2019, a gente começou a fazer, já sabe, né? O que tá vindo. Eu lembro muito bem. Final de 2019, começamos ali, já fechamos com alguns professores, fizemos treinamento, gravamos treinamento, né? Começamos com aquele processo bem legal. E aí, né, em 2020, começou a pandemia. E a gente pensou, nossa, como que vai ser isso? Né? Será que a gente vai conseguir vender? Mas foi muito além do que nós esperávamos em termos de interesse pelo nosso material, porque os professores que estavam trabalhando em escolas, tiveram muitas escolas que fecharam as portas e não se abriram para fazer aula online, né? Franquias grandes até que deixaram os professores na mão e aí eles pensaram, poxa, eu estou inseguro aqui com essa situação, eu preciso fazer alguma coisa. E aí isso também gerou um grande interesse da parte dos professores de ter algo para eles, para montar o negócio deles, né? Foi um momento muito importante foi o nosso timing perfeito, sim, né? Então, só naquele ano ali, a gente passou de 80 professores licenciados com a 5W, né? Foi muito bacana. Legal. Momento. Como vocês conheceram a gente, por curiosidade? Através do podcast do Marcelo Germano. Que legal. Você foi convidado lá num dos episódios lá, olha, lá no começo, 2019, né? 2019, primeiro que a gente gravou. E aí eu achei interessante a ideia. Eu comecei a seguir e acompanhar, assim, alguns posts, algumas... De vez em quando eu entrava numa live para ver alguma coisa, e foi ali. Daí eu acho que a gente até acompanhou, a gente falou pro Tal, eu assisti a live de vocês mudando o nome para Direct, né, da transição. Legal. Então eu me sinto parte do início. Legal. Eu participei junto. Participa de um reality show. Assim. Será que vai ter isso? Como é que vai ser? O que eles estão fazendo, né? Mas foi assim que a gente conheceu. Que legal. A gente vem acompanhando desde então, né? Bastante tempo. Vocês viram todas as mudanças que foram acontecendo ao longo da jornada aí. E aí a gente foi vendo também a questão a gente percebia que tinha uma estratégia ali, né? Pelo que a gente acompanhava, né? O conteúdo que vocês estavam trazendo, a gente via assim, olha, eles têm uma estratégia. Qual será essa estratégia? Gerou uma curiosidade, né? Porque daí, dentro disso também, a gente começou
não sei se você quer perguntar isso de outra Pode forma, falar. né? Aham. Mas que a gente estava vendo assim, a gente chegou num patamar com essa empresa de marketing essa agência de marketing da cidade, a gente chegou, parece que Chegou no limite, né? E daí a gente pensou, para crescer, para ir para o próximo nível, a gente precisa fazer algo diferente, né? Uhum. Uhum. Então, o que que é? Daí a gente falou, vamos ver uma mentoria. Daí a gente Uhum. vinha seguindo vocês, pessoal, quem sabe aí tem alguma coisa, Uhum. vamos se informar. Deixei o meu contato lá, daí alguém entrou em contato, né? A gente marcou e tal, e daí a gente entrou com tudo, né? Bem, bom, vamos ver isso aí, vamos fazer. Se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? Uhum. Então a gente tem que Perfeito. fazer. E aí dá aquele peitaço, né? Uhum. Fazer um investimento e É um vamos ver o desafio. que vai dar, seja o que Deus quiser, né? E como é que foi esse Aquela, processo? É que legal. processo. Ele é um processo, assim, de fato, eu vejo, mexe muito internamente, você falou, dá um peitaço, né? Tanto É, financeiramente quanto de saber o que aquilo vai acontecer, né? Assim, aham, você cria uma expectativa em relação àquilo. é, Quando você está procurando algo novo, você sabe que aquilo vai exigir de você algumas habilidades isso, novas, algumas coisas novas, alguns passos que você vai ter que tomar que nem sempre são confortáveis. E a gente, exatamente. quando começa a analisar, a gente sabe que aquilo está chegando. É. Daí é onde entra a coragem de decidir, né? E é legal que é um processo diferente, porque ele tira a gente da zona de conforto, né? Uhum. Não é só alguém fazendo algo para a gente, como uma agência, por exemplo. É uma equipe por trás que vai fazer a gente se mexer, né? Uhum. Tirar a bunda da cadeira e agir, né? Uhum. Então é diferente nesse sentido e é gostoso, né? Tem aqueles momentos de desconforto, mas a gente sai melhor do outro lado, entendeu? Uhum. Quando Uhum. passa por isso. Que legal, gente. Parabéns pela Obrigado. coragem de correr atrás de algo diferente para ir para o próximo nível. Não é todo mundo Aham. que tem essa coragem de dar esse peitaço e fazer acontecer. Uhum. Que resultados vocês começaram a ter depois desse processo com a mentoria? Eu acho que o primeiro que marcou Aham. assim de cara para nós foi o exercício do cliente ideal, Uhum. Aham. né? Isso a gente já, poxa, a gente acompanha um monte de gente do mercado, né? De mercado digital. E a gente sabe, a gente já fez, já parou para pensar, já analisamos e tudo. E parecia assim, tá, vamos fazer porque faz parte da mentoria, mas a gente mais ou menos sabe. Uhum. A gente pensou assim, né? A gente sabe o nosso cliente ideal, até a própria agência já vinha também trabalhando com o público, né? A gente mais ou Uhum. menos entendia um pouco sobre o público. Mas foi um exercício muito importante para nós, Uhum. porque deu uma clareza maior. E também o fato de nós já termos trabalhado já há uns 2 anos também com o público, treinando esses teachers, acompanhando, dando assistência para eles, também junto com isso nos deu uma clareza muito maior Uhum. de quem é o nosso cliente ideal. Exatamente. E a forma que nós comunicamos isso através da bio e através das postagens, isso foi assim um primeiro uau, assim, que deu. E a gente percebeu claramente como melhorou a qualidade do lead que chegava para a gente, entendeu? Perfeito. Porque eles já vinham filtrados, né? Antes a gente era aberto para qualquer teacher, tanto o teacher que queria empreender e crescer e um dia ter a sua própria escola, quanto aquele que queria só fazer um bico nas horas vagas. Ele trabalhava, entendeu? Até era CLT, às vezes trabalhava em escola pública e queria dar umas aulinhas particulares. Depois desse exercício, a gente entendeu que a gente quer trabalhar apenas com aquele que quer crescer, Uhum. não com aquele que quer fazer o bico, Aham. entendeu? E daí foi onde eu tive assim uma paz de espírito muito grande de dizer Legal. não para algumas pessoas e de orientar essa pessoa, não só dizer um não, assim, não, mas dizer, olha, a 5W não é o melhor para você. Talvez você pode procurar essa livraria ou esse material, entendeu? Que Uhum. vai suprir sua necessidade, mas aqui tem um investimento maior, tem um comprometimento maior, e você tem que estar fazendo planos para crescer. Então, se você não tem isso em mente, realmente a gente não vai poder ajudar. E dizer aquele não com muita paz, né? E antigamente a gente tinha aquela preocupação, puxa, será que eu estou fazendo certo? A pessoa
quer investir, tem o dinheiro, né? Negar uma venda? Tá na mão, eu vou Negar uma negar, venda. dizer que não, né? Isso não parece muito certo para, né? Para quem apenas é um vendedor, só um vendedor, né? Mas daí a gente entendeu também a nossa missão, né? E que a nossa missão não se alinhava com o propósito daquele teacher ali que só queria fazer um vídeo, entendeu? Que Então isso aí legal. ajudou muita gente, né? Uhum. Ajudou Que bastante. legal, assim. Parece tão simples, mas é completamente disruptivo. Isso de É. conseguir negar uma venda, porque eu vejo, principalmente para quem presta serviço, quem vende, quem depende muito de indicação, ele Uhum. quer ampliar o leque de serviços dele para ele poder atender todo mundo que está chegando. Ao Aham. invés de ter pô, uma linha, e nessa Uhum. linha eu vou buscar clientes que é essa linha que atende. Então é Uhum. uma outra mudança de perspectiva que a empresa tem e que faz ela crescer, porque enquanto eu estou expandindo o leque de serviço, a gente não consegue crescer. A gente É verdade. fica limitado, o negócio não cria o processo, não treina o time, não tem uma Uhum. comunicação assertiva e assim por diante. É Muito verdade. legal. E, enfim, depois de passar esse processo da congruência lá, desde o cliente ideal, o conteúdo, enfim, até Uhum. essa assertividade comercial, o que que mudou em termos de faturamento ou margem de lucro? O que que vocês perceberam de resultado final, assim? A gente começou a perceber, talvez já depois do primeiro mês, né? Porque quando a gente entrou, eu pensei assim, eu queria, com esse programa, eu queria pelo menos aumentar em 10 mil o nosso faturamento, entendeu? Uhum, E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Às vezes eu nem me dava conta, depois falando com a navegadora, né? Eu ia pensando, bom, não, mas realmente cresceu, né? E a coisa ia acontecendo de forma sutil, né? E da última vez que a gente olhou, quer dizer, isso a gente começou em junho, né? Com a Sim. Codirect, né? E a gente já está nesse novo patamar, entendeu? que De legal. ter aumentado esses 10 mil por mês. E algo também que foi importante para nós foi ter participado do desafio. Uhum. Claro, me A gente conta está no sobre o nosso desafio. segundo desafio, né? Aham, Mas você se colocar disponível para aquilo, você pensar além do natural, do normal que você faz no dia a dia e pensar em outras Uhum. estratégias, né? Isso também foi algo importante para a gente nesse processo nos últimos Foi. meses. Foi muito legal, porque a gente não tinha o hábito de ficar traçando metas mensais e tal, até porque a nossa venda, depois que o teacher entra, né, a gente fornece material para eles. E daí eu ficava pensando, mas o que mais que eu vou oferecer para esse teacher? O material que eu ofereço, como que eu vou fazer ele comprar mais se ele não precisa, né? E aquilo ali abriu a nossa mente de ter novas estratégias e novas maneiras de vender e novas ofertas para fazer. E daí a gente percebeu que o teacher tinha mais para investir, entendeu? No negócio dele. uhum. Até para se antecipar, etc, né? Então foi muito bacana, né? Essa questão de participar desses desafios e sair da zona de conforto, e foi até um aprendizado para nós também, Foi. que a gente começou também a fazer desafio com os teachers, entendeu? Que legal, que legal. É, A gente já saiu Que aplicando, bom que entendeu? modelaram. é. Aham, que E legal. daí isso acaba sendo mais um ponto de interesse do teacher de querer vir para a 5W, porque a gente É. no ano que vem, a gente vai fazer pelo menos uns 6 desafios com eles. A gente Uhum, chama de Growth Challenge, né? Desafio de aham, crescimento. E daí a gente encontra todo sábado, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente traz dicas para eles se ajudam, etc. Então, e eles têm que se mexer, sair da zona de É. conforto. Então, é muito legal. Isso aí não tem preço, né? Esse aham. ganho tempo que a gente teve de aprender, de olhar e dizer, poxa, legal, tem lugar aqui no nosso, na 5W para a gente fazer algo assim. Bem focado ali para a área de inglês, né? Que legal, perfeito. Até para explicar para quem está ouvindo o desafio, depois que passa na parte inicial da metodologia, a gente convida para participar de um desafio de resultados internamente, né? São só com os clientes, enfim, onde cada um coloca uma meta e a gente acompanha aí durante o mês para poder alcançar aquela meta. E o mais importante é que são outros empresários participando juntos, você começa a ver, não é nem, mesmo que sejam de segmentos diferentes, porque não tem ninguém no mesmo segmento de vocês, mas Uhum. você vê o comportamento dos outros empresários em relação às metas. E eu Sim. percebo que geralmente as empresas, no primeiro desafio, eu vejo ele está mais espectador, ele está vendo o que está acontecendo ali. Ele entra, você vou participar, beleza.
mas no segundo ele já entende como que a dinâmica funciona e ele entra naquela mesma vibração, naquele mesmo ritmo que outros empresários estão, de acompanhar métricas, de traçar plano de ação, de ter um foco em meta, porque muitas vezes o nosso dia a dia está mais focado na operação do dia a dia e esquece de algo tão importante que é meta, né? Sim. É verdade. É algo tão importante que é meta. Eu vejo, o nosso papel é puxar esse lado da meta e de estar olhando para aquilo frequentemente para poder ter um resultado melhor, né? Com certeza. Abre para a tua visão de crescimento e para onde você está indo, não só você ter clareza do cliente, mas aonde que a gente quer chegar com esses clientes, como aconteceu conosco, né? Até essa aplicação do desafio também nos ajuda a manter os nossos clientes. Porque a gente criando desafios para eles, nosso olhar está voltado para o crescimento deles também. E, consequentemente, volta. A gente cresce junto, né? Claro, se eles crescem, vocês crescem junto também. Assim, o sucesso deles é o sucesso de vocês, né? Perfeito. Que sensacional. Parabéns, gente. Que bom que está servindo de inspiração para vocês também aplicarem com os clientes de vocês. Com certeza. Sensacional. Bom, gente, se puderem deixar um recado final para quem escuta a gente, eu sei que muitos empresários já passaram por isso, tiveram agência que ajudou muito, estão querendo ir para o próximo nível e por algum motivo não está encontrando um caminho para ir até lá. Se puder deixar um recado, eu agradeço bastante. Eu estava pensando uma coisa que foi bem importante ao entrar na mentoria e ter participar desse processo, foi descobrir que a gente não pode delegar e só terceirizar aquilo que a gente deseja para a nossa empresa. Quando você trabalha com uma agência, ela vai te trazer resultados, ela tem conhecimentos técnicos que você não tem. Então, nesse sentido, ajuda bastante também. Mas que para nós, assim, a gente percebeu assim, poxa, o poder também está na nossa mão. A gente não precisa só largar para outra pessoa. A gente tem algo a trazer, né, para o crescimento da empresa na área de marketing especificamente. E não só deixar a bola rolar, né? Deixar as postagens e tal só acontecendo lá na internet sem a gente se envolver. A gente participando desse processo, a gente percebe que a gente conhece o nosso cliente, a gente sabe criar algo que vai chegar mais longe com o aluno, não, vai chegar mais longe com o professor, que vai falar mais próximo dele. E uma coisa também que a gente pensou, né, para atingir resultados diferentes, a gente vai ter que inovar, vai ter que fazer algo diferente. Então, não adianta sair de uma agência e ir para outra agência, né? Que é mais do mesmo, né? Ela vai fazer o mesmo tipo de trabalho. Então, a gente vai precisar dar um passo diferente. E quando a gente entendeu a proposta da CoDirect, pessoal, tá aí, é um passo diferente, né? A gente vai investir em algo, mas é totalmente diferente de só ter uma agência, né? Então, se você quer resultados diferentes, você vai ter que dar um passo diferente. E quem sabe a CoDirect é esse passo que você está esperando. Nossa, brigadão, gente. Sensacional. Tenho certeza que serve de inspiração para todo mundo que está assistindo aqui, porque eu falo, beleza, tem a nossa parte do nosso apoio, etc., mas é muito mérito de vocês por tanto acreditar quanto fazer por onde esse resultado acontecer. Eu sempre costumo dizer que o resultado numérico, financeiro, ele é uma consequência do desafio que vocês toparam, de tudo aquilo que vocês vêm implementando, de oxigenar o negócio como um todo, até incluir desafio, assim, uma oxigenação no negócio como um todo. E eu vejo que isso parte da liderança dos donos. Então, parabéns para vocês. Obrigado. Tenho muito orgulho de poder fazer parte do trabalho que vocês estão fazendo e contem conosco para seguir apoiando nas próximas etapas. Legal. E a gente agradece também vocês por todo o conhecimento, todo o apoio, todos os puxões de orelha, né? E todos os empurrões, enfim, que tem ajudado muito a gente no nosso processo. A gente tá muito feliz. Bom, gente. Gratidão, viu? Seguimos juntos. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.